Quando Júlio César chegou às praias britânicas com suas legiões romanas, ele tomou passos decisivos e corajosos para garantir o sucesso de sua aventura militar. Ordenou aos seus homens que marchassem à beira do penhasco de Denver e exigiu que eles olhassem para a água lá embaixo. Para surpresa deles, eles viram todos os navios nos quais haviam atravessado o canal envoltos em chamas. César tinha deliberadamente cortado todas as possibilidades de retroceder. Agora que seus soldados não mais poderiam voltar ao continente, não havia nada mais a fazer para eles a não ser avançar e conquistar. E foi exatamente isto que eles fizeram. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Temos estudado sobre esses indivíduos que o nosso Senhor escolheu e enviou para pregar o Evangelho, para curar, para expulsar demônios. Encontramos o que creio ser fascinante, que a despeito da ideia concebida tradicionalmente, que eles eram homens excepcionais, eles não passam de ser homens comuns, exatamente como nós. Durante esta série, estudamos sobre homens que estavam dispostos a pagar qual fosse o preço. Eles estavam dispostos ao sacrifício mais alto, deixar sua profissão, seu estilo de vida, seu lar e as suas escolhas preferidas a fim de seguirem a Jesus Cristo. Esses 12 homens deram tudo o que tinham. Eles deixaram suas redes, o escritório de arrecadamento de taxas, seu envolvimento político, seus negócios, e totalmente foram dedicados a seguir a Jesus Cristo, onde quer que eles os levassem. E sabiam que eles eram uns poucos dentro de muitos que não tinham tal disposição. Vejamos juntos São João capítulo 6. Eu quero apresentar um contraste a partir da qual a mensagem de hoje terá um sentido mais profundo. Por este tempo, Jesus já tinha muitos o que o seguiam. De fato, multidões incontáveis. Eles eram atraídos pela sua personalidade radiante, também pelo poder de suas palavras. Eram atraídos pela sua capacidade de fazer milagres e maravilhas. Eram fascinados por ele, pelo que dizia, o que ele realizava. E assim, onde ele se encontrava, encontravam-se multidões a segui-lo. Todas essas pessoas, de uma forma ou outra, podiam ser classificados como discípulos, pois essa palavra em grego significa aprendiz. Ali estavam as pessoas aprendendo sobre ele. É por isso que o capítulo 10 de Mateus inicia com 12 discípulos e no verso seguinte diz apóstolos. Primeiro, eles eram aprendizes e depois foram enviados. Para ilustração, veja São João capítulo 6, versos 26. É a manhã seguinte, amanhã após Jesus ter alimentado os 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Ao amanhecer, ele encontra a mesma multidão de volta. E por que não? Eles receberam um jantar de graça. Por que não voltar para um pequeno almoço gratuito? E assim estavam todos de volta, e Jesus lhes disse algo interessante em verso 26. Em verdade vos digo, que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Em outras palavras, Jesus lhes disse, o vosso interesse em mim é por causa do alimento que vos saciou. Estais vivendo num nível completamente físico e a vossa atração a mim está ligada à alimentação gratuita e à cura física. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual
o Filho do Homem vos dará. Vocês devem estar mais preocupados com a eternidade do que com o tempo. Pensar mais no céu do que na terra. Eles eram atraídos a ele pelo que viam e ao que se aplicava à vida física. Não tinham, em realidade, o pensamento dirigido às coisas espirituais. Vejamos os versos 53 e 54. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele estava simplesmente dizendo que as pessoas deveriam recebê-lo na integridade. Tudo que eu sou, tudo que eu digo, tudo aquilo que eu faço. Eles queriam alimento grátis e milagres, mas não tinham interesse em aceitar Jesus pelo que tudo que ele representava. Veja o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus dizia: somente eu sou capaz de lhes dar a vida e vocês têm que me aceitar na integridade para possuir essa vida. E eles diziam: não conseguimos aceitar isso, é demasiado. Não apreciaram o que Jesus disse e tampouco compreenderam suas palavras. Como resultado, Jesus disse no verso 61, mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? O que Jesus está dizendo aqui? Bem, está dizendo: quando alimentei vocês, tudo estava bem. Quando curei as suas enfermidades, estava bem. Algo bom acontecia. Mas quando lhes peço que me aceitem de maneira completa, não somente em parte, isso destrói o nosso relacionamento? Sim, foi uma realidade. Veja o verso 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Por quê? Muita cobrança. Eles não tinham o menor interesse em a dedicação completa. Afastaram-se. Alimento grátis, ótimo. Curas, jantares, tudo bem. Mas entrega total, nenhum interesse. Verso 67. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Depois de todos terem se retirado, sabem quem permaneceu ali? 12 homens. O que eu quero que lhes mostrar é que esses 12 não eram simplesmente seguidores. Esses 12 estavam dispostos a calcular o custo e pagar o preço quando todos os demais se retiraram. Estes 12 assumiram o compromisso e pagaram o preço. E por que digo isso? Porque estou pronto para apresentar a vocês 3 homens dos quais nada conhecemos. E, pelo menos, se não sabemos nada deles, deveremos saber que eles assumiram um compromisso certo. Vamos agora considerar Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, também chamado Tadeu, e Simão, o Zelote. Pelo menos, se não sabemos nada sobre eles, a tendência é mais ou menos vê-los como pessoas de segunda classe, errantes perdidos. Quando, na realidade, eles assumiram o mesmo compromisso que Pedro e todos os outros fizeram. Eles viveram em completa obediência a Cristo. Temos seguidamente feito uma mesma pergunta: que tipo de gente Deus usa em seu serviço especial? Quando Jesus saiu a buscar pessoas, que classe é que ele escolheu? E já encontramos respostas bem interessantes, certo? Ele escolheu vários tipos de gente e descobrimos que o Senhor pode praticamente tomar qualquer tipo de matéria-prima e usá-la para o avançamento do seu reino eterno e glorioso. Jesus Cristo pode tomar uma vida pecaminosa, sem valor, lavá-la no sangue do Cordeiro, colocar nela o seu Espírito Santo e torná-la uma bênção.
E a isto nós chamamos de santificação. E isto é o que o Senhor fez e faz e pode tomar esse material áspero, grosseiro e o usa. Ao considerarmos os apóstolos, ficamos surpreendidos com a falta de qualificação deles. Realmente, não haveria uma organização executiva de pesquisa no país, em qualquer país, que escolheria qualquer um desses 12. De acordo com os valores do mundo, eles não estariam qualificados. Pelo menos Tiago e Pedro, André e João eram líderes fortes. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus mostravam certo valor. Mas Tiago, filho de Alfeu, Lebeu e Simão, o Zelote, quem ouviu falar deles? Se a Bíblia não fala nada sobre eles, isso significa que o nosso programa termina por aqui? Bem, não. Porque mesmo que a Bíblia não fale nada sobre eles, eu quero dizer algo sobre eles. Primeiro, Tiago, o filho de Alfeu. Ele jamais seria convidado para participar de um show de televisão. Nunca jamais seriam convidados para escrever o prefácio de um livro, ou mesmo fazer uma oração numa convenção. Tiago, filho de Alfeu, quem é ele? O que diz a Bíblia a respeito dele? Absolutamente nada, certo? Nada. Só menciona o seu nome. E tinha um nome famoso. Chegou a pensar que ele sofreu, pois ali estava Tiago, o filho de Zebedeu, que era um verdadeiro administrador, filho do trovão, a Bíblia assim o chama. E ali estava Tiago, irmão do Senhor, e Tiago, o filho de Alfeu. Nunca escreveu nada, nunca falou nada, nunca perguntou nada, nunca fez nada que a Bíblia mencione. De fato, em Marcos 15:40, ele é chamado Tiago o Menor, o Tiaguinho. Então, quem era Tiago Grande? Tiago Grande era o filho do trovão. E o outro era o Tiago Menor. A palavra menor basicamente significa pequeno de estatura. Possivelmente indica que ele era baixinho. Pode também significar que ele era um jovem na idade. Pode ser que ele fosse jovem e baixinho. Assim, ele aparece como jovem e baixo e não muito influente. Talvez ele tivesse as 3 características. Por isso, ele tinha o apelido de Tiaguinho. É possível que ele fosse simplesmente pequeno, jovem, sem uma personalidade muito forte. Mas Deus realmente não depende disso. Tiago, o filho de Alfeu, sentará num trono reinando sobre os tribos de Israel. O que você sabe sobre ele? Nada. Então, qual é a questão? A questão é esta: Deus é o poder, não Tiago. A Bíblia não fala sobre ele. Seu trabalho, sua personalidade, nada. Sua característica é oculta. E acho interessante que o Senhor o coloca aqui. Alguém totalmente no obscuro. Ele foi o mais oculto de todos os discípulos. Ele não fez nenhuma pergunta, não disse nada. Não sabemos nada dele. Há uma pequena tradição sobre ele. Os pais da igreja primitiva dizem que ele pregou na Pérsia. Pérsia, o que hoje nós chamamos do Irã. E dizem que ele levou o evangelho de Jesus Cristo para essa terra. E que eles lá recusaram ouvir sua pregação e o crucificaram. Deus usa pessoas comuns para realizar obras incomuns. Usa soldados desconhecidos. Em Hebreus capítulo 11, versos 32 a 38, nós lemos: E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento.
para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Posso falar a vocês agora do fundo do meu coração por um momento? Os apóstolos nos mostram que, na realidade, o obreiro não é a questão do trabalho do reino. É isso que Paulo se refere quando ele disse: que é Paulo? E o que é Apolo? Foi Deus quem deu o crescimento. O instrumento humano não é o importante para Deus. Deus pode usar o jumento de balanço se for necessário. Ele pode fazer as pedras clamarem se precisa for. O instrumento humano não é a questão. Você não precisa ter um intelecto sobrenatural ou estar na lista dos intelectuais. Essa não é a questão. A Bíblia não se pronuncia nesses termos. O foco é sempre Jesus Cristo. O que diríamos sobre o segundo? Verso 3. Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu. Se você lê em Lucas 6,16 e Atos 1,13, você verá que ele tinha um terceiro nome, Judas, o filho de Tiago. Ele é chamado Judas, não Iscariote. Judas era um nome muito comum, significa dirigido por Jeová. E muitas pessoas naquele tempo davam o nome de Jeová dirige, ou Deus dirige. Este é Judas. Provavelmente este é o nome que lhe deram ao nascer. E mais tarde as pessoas lhe deram outros nomes, de Lebeu e Tadeu, como, quem sabe, apelidos. Ele fez uma pergunta muito importante. E esta é a única vez que encontramos nas Escrituras. Em São João capítulo 14, Jesus está falando na noite anterior ao seu julgamento. Ele disse no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Essas palavras de Jesus provocaram algo em sua mente. E ele fez a seguinte pergunta no verso 22. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Uma boa pergunta. Por quê? Por que Jesus? Por que todas as pessoas não o veem? Se chegou o tempo do reino, vamos possuí-lo. Aqui podemos ver um pouco da coragem que ele tinha. Vamos ao reino, Senhor. Todo mundo tem que conhecer. Por que o Senhor quer se mostrar somente a nós? Esta foi uma pergunta inteligente. O rapaz realmente refletiu sobre o assunto. Aqui ele demonstrou um ponto de vista típico dos judeus com relação ao reino. Era exatamente o que os judeus acreditavam sobre o assunto e ele não podia compreender como isto seria uma realidade sem que fosse do conhecimento de todos. Aqui ele também demonstrou humildade. Por que o Senhor? Por que o Senhor só nos fala somente em nós e o resto do mundo? Por que o Senhor se limita a nós? Aqui podemos ver algo admirável. Somente os de coração purificado pelo amor e que andam em obediência verão a manifestação de Deus. Creio que Tadeu era esse tipo de pessoa. Assim vemos Deus usando pessoas ocultas como Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Lebeu, Judas. A propósito, a tradição da igreja primitiva diz-nos que ele morreu na Síria. Se você ler um livro sobre a igreja primitiva e buscar comentários sobre Tadeu, você notará que cada discípulo tinha o seu próprio símbolo. E o símbolo de Tadeu era um taco grande, porque uma lenda nos diz que ele foi levado à morte com golpes de um taco, sempre fiel ao seu Senhor.
Finalmente, o último nome para esta manhã, Simão, o Zelote. Haviam 4 grupos que governavam o judaísmo: os fariseus, os saduceus, os essenos e os zelotes. Os zelotes eram o grupo ligado à política, eram terroristas, os guerrilheiros. Para Simão se ligar a esse grupo, ele certamente era um homem com tremenda paixão, com tremendo zelo. E podemos imaginar que ele estivesse como que incendiando quando iniciou o seu trabalho para o Senhor. Ele encontrou um líder melhor e uma causa maior. Seu nome é mencionado sempre antes do nome de Judas Iscariotes. Interessante. Aparentemente, os discípulos andavam de 2 em 2. E Judas andava com Simão. Os dois tinham a mesma orientação política. Simão poderia ter sido o traidor. E neste caso, vocês chamariam os seus filhos de Judas e não Simão. Mas Simão foi transformado e Judas não. Por isso, hoje, ninguém coloca o nome de Judas em nada. Simão tornou-se o homem de Cristo. Imagine quão interessante deve ter sido para ele conviver com Mateus, o cobrador de taxas para o governo romano. Imagino que possivelmente ele tinha alguma reserva com relação a Mateus. Bem, Deus usa todos os tipos de pessoas. Pessoas desqualificadas, não é mesmo? Ele pode usar você e pode usar a mim. Havia um violinista concertista que queria demonstrar uma questão muito importante sobre o seu ponto de vista. Assim, ele alugou um teatro enorme numa cidade e anunciou que tocaria um concerto, um violino de valor de $20 mil. O local estava lotado de amantes do violino que aplaudiram o artista de forma vibrante depois de um concerto tão glorioso. Ele curvou-se, agradecendo pelos aplausos, atirou o violino ao chão e o pisou até deixá-lo em pedaços. O povo ficou aterrorizado. Ele retirou-se do palco. O diretor do teatro apresentou-se dizendo: senhores e senhoras, acalmem-se, o violino que o artista acaba de usar trata-se de um violino no valor de $20. Agora ele voltará e tocará o violino de $20 mil. E sabe uma coisa? O povo nem havia percebido a diferença. E assim o violinista provou seu ponto. Não é o instrumento, é o artista que conta, certo? Gente, vamos ao ponto. A maioria de nós não passa de violinos de $20, certo? No máximo. Mas que música linda o mestre pode produzir em nós. Deus quer tua vida modificar. Será fiel em te ajudar. Sempre ao teu lado estará. Ele sempre te apoiará. Com Jesus em tua vida, somente então completo será. Se a esperança se vai pelas lutas que tens dando vez, a aflição e desânimo sentes por não encontrar solução. Confia em Deus e tua vida Ele guiará. Esteja seguro que nunca te deixará, pois o Senhor tem prazer em auxílio te dar. Deus quer tua vida modificar.
lado estará. Ele sempre te apoiará. Com Jesus em tua vida, somente então completo será. Deus quer tua vida modificar. Será fiel em te ajudar. Sempre ao teu lado estará. Ele sempre te apoiará. Com Jesus em tua vida, somente então completo será. Querido Deus, nós entregamos a Ti as nossas vidas e pedimos que o Senhor os tome, transforme e use para a Tua glória, em nome e por amor de Jesus. Amém. Se você gostou da mensagem de hoje, pode pedir uma cópia escrita de tal mensagem. Aqui vem as informações necessárias para você receber a sua cópia. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Muito obrigado por ter estado conosco hoje no Está Escrito. Esperamos encontrá-lo na próxima semana também. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.